No que diz respeito aos parâmetros cardiovasculares, tais como frequência cardíaca, volume de ejeção sistólica, débito cardíaco e diferença arteriovenosa de oxigênio, é sabido que a população pediátrica apresenta um comportamento diferenciado tanto no nível submáximo como no máximo de esforço em relação ao observado em seus congêneres adultos. As possíveis causas podem ser menor volume cardíaco e sanguíneo, maior estimulação dos quimiorreceptores periféricos, níveis mais baixos de catecolaminas circulantes, menor responsividade dos receptores beta-adrenérgicos e diferença no ajuste dos mecanismos de trabalho de termorregulação. A frequência cardíaca, um importante parâmetro utilizado no controle de intensidade do treinamento físico, apresenta uma resposta exacerbada em crianças. Essa maior atividade cronotótipa observada em crianças para uma mesma demanda de trabalho deve ser um mecanismo compensatório relacionado ao menor volume do coração, menor volume sanguíneo e, consequentemente, ao menor volume de ejeção sistólica. Essas características atribuem a essa resposta cronotótipa exacerbada a maior ativação dos quimiorreceptores periféricos em relação ao maior acúmulo de substratos do metabolismo muscular. Portanto, essa maior estimulação aferente observada em crianças pode estar relacionada ao recrutamento de menor quantidade absoluta de tecido muscular para uma mesma demanda de trabalho, impondo maior solicitação mecânica por unidade de músculo. O débito cardíaco, ou seja, o produto da frequência cardíaca pelo volume de ejeção sistólica, pode ser definido como o volume de sangue ejetado do ventrículo esquerdo a cada minuto. De fato, essa variável apresenta menores valores para todos os níveis de intensidade relativa de exercício na população pediátrica. Os menores valores de débito cardíaco observado em crianças para uma determinada demanda de trabalho estão relacionadas principalmente ao menor volume sanguíneo e cardíaco. Alguns autores observaram que o débito cardíaco para uma dada demanda de trabalho foi de 1 a 2,9 litros por minuto mais baixo em crianças em relação ao verificado em indivíduos adultos ao se exercitarem tanto em bicicleta como esteira ergométrica, respectivamente. Os autores atribuíram esses achados ao menor volume cardíaco, assim como o menor volume de ejeção sistólica. Sobre o volume de ejeção sistólico, que é a quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo durante a sístole, uma das variáveis para o cálculo do débito cardíaco, durante o exercício físico progressivo, segundo Nottin e Coles, adultos e crianças utilizam mecanismos e comportamentos similares em relação das alterações do volume de ejeção sistólica. Porém, apesar da cinética semelhante em crianças, a resposta inotrópica é atenuada e, consequentemente, menores volumes do volume sistólico, tanto no repouso quanto no exercício comparado a adultos. Entre as alterações agudas ao exercício, segundo Forjaz, verifica-se a elevação da atividade nervosa simpática, que aumenta o débito cardíaco, frequência cardíaca e volume sistólico. Já os efeitos crônicos ao exercício físico regular, segundo Araújo, apresenta a hipertrofia ventricular esquerda e a elevação do VO2 máximo. Além disso, o exercício tem a capacidade para estimular o crescimento de novos vasos sanguíneos a partir dos já existentes, elevando o fluxo sanguíneo para o músculo esquelético e para o músculo cardíaco. O metabolismo aeróbico, também denominado oxidativo, está relacionado diretamente com a capacidade dos tecidos metabolicamente ativos. Os fatores que irão caracterizar uma alta capacidade oxidativa tecidual periférica são maior quantidade das fibras musculares, maior densidade mitocondrial, maior concentração e maior densidade capilar. Metabolismo anaeróbico. A produção de energia anaeróbica ela é importante para o nosso corpo, né? Em função de alguns exercícios que a gente for fazer. Mas as crianças, elas possuem uma particularidade em relação a realizar esse tipo de atividade de cunho anaeróbico, visto que elas não produzem o lactado como os adultos, né? Em exercício de máximo ou de submáximo. Ou seja, as crianças, elas possuem uma menor capacidade. Se a gente comparar o adulto e a criança, o adulto ele tem uma capacidade bem maior de produzir essa energia, enquanto a criança não, né? Isso pode ocorrer devido à limitada da quantidade de enzima
né, chamada de fosfofructoquinase, e do lactato, chamado de desidrogenase. Então, essas duas pode ser aonde ocorre a diminuição da capacidade da criança em produzir essa energia, enquanto o adulto ele já possui uma capacidade bem maior em relação a isso. Sistema respiratório da criança. As alterações dos volumes e capacidades combinam com algumas alterações da ventilação máxima que podem ser obtidas durante um exercício exaustivo de aproximadamente 40 litros por minuto para crianças de 4 a 6 anos e aumenta para 110 a 140 litros por minuto na maturidade completa. A definição de ar de como esse volume é movimentado pelos pulmões possuem também algumas variáveis, que são frequência respiratória, volume corrente e o volume de expiração. Todas essas são características antropométricas. Foi observado também que as crianças prepúberas, com o avanço da idade, a frequência mostra de um declínio progressivo e o volume corrente apresenta um aumento linear, estabilizado na sua maturidade física. Isso ocorre na intensidade de submáxima, como também para a máxima de trabalho. Assim, chegamos à conclusão que os valores mais elevados da ventilação respiratória no máximo do seu exercício alcançado por essas crianças são quando elas avançam de idade e os seus níveis de maturação somática é apresentado durante o crescimento do seu sistema pulmonar. A diferença arteriovenosa de oxigênio pode ser definida como a diferença no conteúdo de oxigênio entre o sangue arterial e o venoso misto. Essa variável fisiológica reflete a eficiência na extração de oxigênio em nível periférico por parte dos tecidos metabolicamente ativos. De fato, para uma determinada intensidade submáxima absoluta de exercícios, VO2, as crianças apresentam valores mais elevados de diferença arteriovenosa de oxigênio. Para compensar o menor débito cardíaco em relação ao observado em suas contrapartes adultas. Primeiramente, as crianças gastam mais energia por quilograma de peso para desempenhar o mesmo trabalho que os adultos. Elas apresentam uma economia de energia muito pobre durante o exercício.